E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer os melhores álbuns do ano, tá? Essa daqui é a minha lista e eu vou hablar álbum por álbum sobre o que eu senti desses projetos em específico. Eu levo muito em consideração o efeito que aquele álbum faz basicamente no meu humor e também no meu dia. Obviamente eu observo sim as letras, né? Eu tô ali olhando como que aquele disco foi composto, qual a proposta também daquele trabalho para ver se significa algo de fato na minha vida, né? E também eu analiso muito a questão da produção musical desses discos aqui, né? Se foram trabalhos que tiveram mais imersão, se não foi tão assim nesse aspecto, mas optaram por fazer coisas mais comerciais, enfim, vamos fazer uma análise completa desses álbuns aqui. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu lancei também a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Então, por exemplo, se você é fã de algumas dessas pessoas que vai estar aparecendo nesse vídeo, corre lá que eu tenho certeza que você vai amar as estampas e vai querer adquirir uma aí pra você. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Então, com um clique, você chega lá e vê tudo. Bom, vamos começar com SOS da SZA, que foi o motivo que atrasou esse vídeo. Por quê? Eu já tinha gravado esse vídeo aqui pra vocês, mas por conta do lançamento da SZA e tudo que esse álbum me gerou, eu acabei tendo que fazer de novo esse vídeo pra de fato vocês estarem assistindo hoje. Então o SOS já começa aí na nossa lista como um dos melhores do ano, ok? Qual é o rolê deste álbum? Esse é o segundo álbum de estúdio da SZA, continua ali o legado do Control, mas o que de fato me impactou nesse álbum em todos os aspectos, primeiro, a forma que ela compôs esse disco, é um disco recheado de emoções, que é uma coisa que eu acho que é importante do artista colocar pra fora sempre. Outro ponto também, ela fez um álbum bem longo, algo que normalmente as pessoas da indústria hoje elas são meio que contras, né? Porque normalmente esse consumo rápido, vamos dizer assim, de música faz com que tudo dure muito pouco. Então a SZA ela foi bem perspicaz nesse aspecto indo contra a cultura e fazendo um disco aí de 23 faixas. Por mais que nem todas as músicas sejam as mais longas possíveis, elas ainda assim são grandes experiências, né? E eu não tenho como dizer pra vocês que Kill Bill não é a melhor música desse álbum. Kill Bill é a melhor música desse álbum. Kill Bill foi aquela que me bateu assim na primeira ouvida que eu falei, meu Deus do céu. A faixa título também é fenomenal, mas Kill Bill é Kill Bill. Deixo aqui o meu mijo para este hino. Comenta aí o que você achou do SOS. Bom, também eu tenho que deixar um álbum que foi pouco comentado, mas é um álbum que teve um impacto super importante para mim neste ano, que foi o álbum do Simple Plan, o Harder Than It Looks. Por quê? Esse disco aí é o retorno da banda oficialmente depois do último álbum deles, que foi o Taking One for the Team. Esse último álbum que eles lançaram lá em 2016 não foi um disco que eu curti, foi um disco na verdade que me deixou relativamente afastado do Simple Plan. Então esse retorno deles com este novo álbum, principalmente depois de todas aquelas polêmicas que rolaram com o David, meio que me energizou novamente em relação à banda. Eu preciso ressaltar o fato deles terem voltado a estilos musicais meio que assim, das raízes deles. Então eu comparei muito esse álbum quando eu ouvi a primeira vez ao Still Getting Any, que é o segundo disco deles, e é um álbum que tipo assim, ele é majoritariamente pop punk. Só que as letras são tão intensas, são letras tão bem pensadas, tão bem compostas e elas comentam muito sobre a realidade de como nós vivemos hoje, como passamos e superamos traumas, né? Então assim, o álbum ele tem uma realidade que funciona pros fãs de hoje do Simple Plan. Porque hoje a gente já é adulto, né, gente? Não é aquele sentimento mais adolescente. Já é um adulto sofrendo determinadas coisas. Então esse álbum tem um valor muito importante pra mim. Obviamente eu quero ressaltar aqui The Antidote, que foi o primeiro single, que é uma das melhores músicas. Wake Me Up When This Nightmare Is Over, que foi uma música feita ali pra guerra da Ucrânia, né, que até gerou uma renda ali pra guerra da Ucrânia, para as pessoas que foram vítimas e afins, uma coisa interessante. Posso citar também aí, por exemplo, a música Congratulations, que veio como um single promocional e foi muito gostosa de receber.
Mas obviamente, Iconic é a música do álbum. Essa música não foi trabalhada como single, mas ela é a melhor música daquele disco, incontestável. É uma música muito grandiosa. O Special da Lizzo também é um álbum que eu preciso dizer pra vocês que eu fiquei muito impactado. Por quê? Esse álbum é o 4º disco de estúdio dela, mas para a maioria das pessoas esse disco é considerado o 2º álbum de estúdio dela. Afinal de contas, de fato, a Lizzo, ou Lizzo, como vocês preferirem chamar, estourou mesmo com aquele disco que ela lançou, o 'Cause I Love You. Então o Special, de fato, consagrou ela, vamos dizer assim, artisticamente falando. Qual é o rolê deste álbum? Além desse álbum ter sido um puta sucesso, o que diferencia todo o repertório desse álbum de tudo que ela já fez é, sem sombra de dúvida, a grande influência de anos 80 que ela botou no álbum e como ela construiu esse álbum com grandes momentos. Esse disco não fica simplesmente baseado no primeiro single, que é uma grande música, que é About Damn Time, mas a gente percebe, por exemplo, pelo 2º single, por outras músicas dentro do álbum, como por exemplo a própria faixa título, que ela quis fazer realmente um projeto muito grandioso e bem pensado. E o sucesso do álbum simplesmente é um reflexo dessa identidade única que ela colocou nesse projeto, que é simplesmente fabuloso, ok? Então, se você ainda não ouviu esse disco, corre para poder ouvir na íntegra, porque você vai do disco ao R&B, ao trap, ao hip hop, ao eletropop, e você vai se apaixonar totalmente pelo projeto. Ao lado aí da Lizzo, tenho que citar o disco Aguilera da Cristina, que é o álbum em espanhol que ela de fato finalmente lançou. Por mais que esse álbum não tenha sido um grande sucesso comercial, eu preciso ressaltar que eu considero esse sim um dos melhores álbuns do ano, principalmente por Cristina se reconectar às suas raízes latinas, né, reconectar esse lado dela que ela ficou afastada durante tanto tempo e que gerou para ela no passado grande efeito, né? Mas o que eu quero ressaltar nesse álbum é como que a Cristina não foi medíocre em produzir isso. Por quê? Infelizmente, a música latina hoje em dia, ela tem um determinado estereótipo, ela tem uma determinada fórmula, né? E a Cristina, através do álbum dela, ela poderia simplesmente entrar na mediocridade da indústria latina e fazer um caminhão de reggaetons e botar isso dentro do álbum. Poderia dar super certo ou não. Só que a Cristina quis ir mais além. Ela obviamente buscou novos estilos de música para poder incorporar no seu projeto, como por exemplo a guaracha, que foi ali, por exemplo, o estilo que ela fez em Pa' Mis Muchachas, que já colocou o disco numa outra dimensão para quem esperava que ela viesse apenas com reggaeton. A gente pode citar também as rancheras, que é um estilo ali que ela trouxe baseado em músicas do México, que super valorizaram o projeto e principalmente funcionaram muito bem na voz dela. E também, obviamente, a gente pode ressaltar os estilos clássicos da música latina, como por exemplo o reggaeton, né, que como eu disse é genérico, mas ainda é um estilo clássico que funciona, como por exemplo na música Santo, e também o grande uso de pianos, entre outros instrumentos que valorizaram a obra totalmente. O Aguilera também foi um álbum bem interessante no aspecto de como a Cristina construiu toda a narrativa dele, porque ele é um álbum bem pessoal, algo que tipo assim, a Cristina já não estava fazendo há algum tempo, né? E fazendo isso com uma perspectiva latina, a gente ganha uma outra dimensão daquela artista. E uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui também, a forma que ela criou os vídeos dessa era, como ela construiu aquela personagem dentro do álbum, também foi maravilhoso. Uma pena, como eu disse, que não foi um trabalho mainstream, porque pela grande dedicação dela, esse trabalho merecia ter ido muito mais além. A seguir eu quero ressaltar o disco Motomami da Rosalía, que foi um dos álbuns mais incríveis deste ano também. Assim como o disco da Cristina, que é um álbum que possui raízes latinas na sua produção, a Rosalía não fica no clichê, tá? Ela vai para um projeto musical onde ela coloca flamenco, onde ela coloca sim o reggaeton, ela coloca outros estilos combinados naquilo ali, que faz com que o projeto fique muito único no seu som, né? E isso com certeza foi o que fez o projeto tão incrível no ouvido das pessoas, a forma que a Rosalía soube trabalhar os estilos diferentes no projeto. Obviamente, esse álbum é visto como um confessional
para ela, mas para os fãs que se correlacionam com as narrativas do projeto, esse disco também ele é, vamos dizer assim, relativamente muito emocionante de se escutar, porque você espera determinadas coisas do projeto que ele acaba te levando para outros lugares, e eu acho que isso é uma coisa super interessante que a gente tem sim que tirar o chapéu para Rosalía e esse trabalho majestoso que ela fez em Motomami. O Harry Styles com o disco Harry's House também foi um dos grandes momentos deste ano, não somente porque o disco teve um grande impacto comercial, mas também porque ele trouxe mais um desses pedaços aí da personalidade de Harry Styles para nós. Obviamente, esse disco trouxe para mim uma das melhores músicas do ano, que é As It Was, e isso daí eu acho que é incontestável. A forma que essa música é construída, a forma que essa música ela é etérea, e ela também é uma música que você percebe que é atemporal musicalmente falando. Em 2022, numa época onde tudo passa tão rápido, essa música se tornou a mais longa a se manter na parada. Então, assim, As It Was foi um sucesso absoluto. Só que ela, em si, como single, ela não faz o álbum na nossa cabeça. Na verdade, o disco Harry's House ele é bem íntimo. Ele trabalha outros estilos de música, além, obviamente, do pop e daquele som mais disco, synth pop que ele fez na As It Was, mas ele coloca outras coisas ali pra gente também à mesa. Ele serve um disco recheado de personalidade que foi um sucesso este ano, exatamente porque as pessoas perceberam essa personalidade no projeto. Então, assim, ó, palmas para Harry's House, mais um projeto majestoso do Harry, que de fato agora podemos dizer que ele está consagrado como artista. Demi também serviu um dos melhores álbuns deste ano, que foi o disco Holy Fuck. O Holy Fuck é o 8º álbum de estúdio da Demi, e vir com um 8º álbum nessa altura do campeonato, virando as costas para tudo que você construiu durante tanto tempo dentro de uma indústria pop, é uma coisa extremamente arriscada. E eu acho que por isso esse álbum ficou tão bom, porque a Demi de fato ficou imersa numa coisa que ela se sentia bem em fazer, e isso chega nos fãs com uma energia completamente diferente, né? Os fãs se conectam, obviamente, com o projeto, não tanto os fãs quanto antes, como costumávamos ver nas eras pop de Demi, isso é incontestável, mas este álbum, ainda que por mais agressivo que ele seja, ele é extremamente emocional, e esse lado emocional do álbum pesou em muitos fãs, tanto que a turnê do disco foi um grande sucesso, todo mundo ficou hiper satisfeito em ver como Demi aproveitou os seus vocais naquelas músicas, como que aquelas músicas revelaram uma personalidade muito mais forte de Demi. E como também, mais uma vez, ela passou por cima de todas as coisas que antes aterrorizavam ela, né? Eu preciso deixar aqui, obviamente, o meu highlight desse álbum, que é a música Forever For Me, que é uma das mais emocionais do álbum, provavelmente uma das músicas, assim, mais incríveis que eu já ouvi quando se fala em Demi Lovato, e essa música me trouxe uma perspectiva muito, assim, nostálgica, por talvez ser uma música que eu esperasse da Avril Lavigne no seu disco Under My Skin. Eu acredito que o Holy Fuck foi o Under My Skin da Demi. Então, tipo assim, é um álbum realmente fenomenal. A escolha do primeiro single também, que é Skin of My Teeth, baseada em todas aquelas coisas que ela colocou lá no Spotify pra gente poder ouvir, também é muito surpreendente, porque nós estamos acostumados com trabalhos muito pop de Demi como primeiro single, e receber um grande rock daquele ali, de fato, assustou muitos, mas no final das contas a gente se acostumou e vimos que é uma das melhores músicas da carreira da lenda. Ainda falando de rock, não tem como eu não falar do disco Love Sucks da Avril Lavigne, que foi uma das grandes surpresas deste ano. Por quê? A Avril estava meio que afastada na última década desse estilo pop punk, que era algo que era muito característico do trabalho dela. Isso obviamente foi um grande efeito das gravadoras, que por conta dessa grande demanda de pop, fez com que ela mudasse o seu som, obviamente sem perder a sua personalidade, mas que ela se encaixasse dentro do mercado. E por conta disso, nós recebemos discos nessa era como, por exemplo, o Avril Lavigne, que é majoritariamente um disco eletropop, né? Assim também como o disco Head Above Water, que é um disco muito mais voltado para um tom gospel do que de fato rock, que era algo que ela fazia. Com o Love Sucks, ela pega de volta essas raízes musicais que tanto ela, tipo assim, se tornou popular por, vamos dizer.
Os fãs dividiram opinião em relação a este álbum, porque muitos acreditam que é um projeto, vamos dizer assim, relativamente bem adolescente para uma pessoa da idade de Avril colocar no mercado, porque a gente já espera algumas coisas mais profundas dela, principalmente depois de coisas que ela já fez aí no passado, que tem uma profundidade, mas o Love Sux funciona para a proposta que a Avril queria, que era um álbum realmente tipo assim, de liberdade, desobediência, né? Aquela proposta daquele álbum que faz com que a gente escute e se desligue, sabe? Então ela fez um disco muito pra isso, e o disco funciona dentro dessa temática. Obviamente, Bite Me foi uma música que eu preciso ressaltar como uma das melhores músicas da carreira da Avril Lavigne. É um dos melhores primeiros singles que ela já lançou ever, porque é uma música extremamente característica e tem a identidade dela, e ao mesmo tempo que ela é irreverente. Então assim, é uma música que funciona muito bem quando se pensa em Avril Lavigne. O segundo single eu já não fui tão fã quanto o primeiro, mas eu deixo aí como exemplo outras músicas do álbum que são fabulosas, como por exemplo Deja Vu, Avalanche, como a própria Love Sux, que é a música título do álbum, né? Então assim, o disco ele tem a sua personalidade, ele tem o seu diferencial, e eu acho que isso é algo que não tem como a gente fingir que não tá vendo acontecer na nossa cara. O disco tem o seu potencial. O Midnights da Taylor Swift vem a seguir aí como um dos melhores álbuns do ano. Eu preciso dizer que a princípio eu não gostei desse álbum, eu não achei que ele foi tudo isso, tá? Que de fato eu esperava ouvir da Taylor Swift, principalmente depois que você recebe um Folklore e um Evermore como álbuns, que são discos mais utópicos, que narram histórias mais assim, vamos dizer, surrealistas, né? Esse disco aqui já é uma coisa mais real, a Taylor volta a falar de temas que assim ela falou no passado, né? Então a gente é como se fosse uma dobra no tempo e ela voltasse a narrar coisas tipo que ela falou no 1989 e no Reputation. Vamos dar um exemplo mais assim. Ela fez esse álbum durante as suas noites de insônia, né? E criou essas músicas incríveis. Obviamente, trabalhando com o Jack Antonoff, que vive lá no porão da casa dela, a Taylor voltou ao synth pop, que era uma coisa que ela havia se afastado durante algum tempo, principalmente por conta dos projetos da pandemia dela, que ela focou muito mais em fazer músicas folclóricas. Já agora aqui a gente tem ela totalmente pop. Eu preciso ressaltar pra vocês Bejeweled como a minha música favorita desse álbum, tá? Eu tinha Anti-Hero como a minha favorita, mas aí com o que eu fui consumindo Bejeweled, essa acabou virando a minha favorita. Que coisa, né? Também eu quero citar Lavender Haze como um outro grande momento do projeto, ainda tô esperando o clipe, assim como Anti-Hero, que é uma outra música que eu acho muito gostosa também. Midnight Rain é uma música que eu demorei um pouco mais pra poder absorver e hoje também é uma das minhas favoritas. E Karma, por mais que eu questione algumas coisas ainda na letra daquela canção, no geral é uma música que eu acho que tem muita identidade da Taylor e por isso é uma das melhores músicas desse álbum. Então Midnights aí na nossa listinha. Outra surpresa nesse ano pra mim também foi o disco da Tove Lo, o Dirty Femme. Eu não estava com expectativas altas pra esse projeto, principalmente porque eu detestei com todas as minhas forças o Sunshine Kitty, que foi o último álbum de estúdio da lenda. Por conta de eu ter detestado o Sunshine Kitty, eu acabei me afastando bastante da Tove. Porém, o que é que aconteceu? Com este álbum, eu voltei a me reconectar com ela. A princípio, o lead single já me arrebatou, porque eu falei, cara, a Tove tá voltando para aquele som sueco que ela fazia nos seus trabalhos musicais, que o Sunshine Kitty meio que se afastou, porque ela meio que quis fazer uma coisa norte-americanizada, vamos dizer assim, né? Já no segundo single, de fato eu sabia que esse álbum ia ser grandioso. Além dela samplear o Crazy Frog, que eu adoro, né, que fez parte ali da minha infância, a Tove já mostrou que o projeto seguiria bem coeso. E foi o que aconteceu. Quando ela lançou o álbum, simplesmente foi um deleite do começo ao fim. Esse disco é inteiramente perfeito para qualquer fã de pop, tanto das antigas quanto das novas, tá? Que buscam trabalhos musicais com substância, tanto musical quanto lírica. A Tove, ela é uma incrível compositora, ela sempre foi uma ótima compositora, tanto que ela compôs para várias pessoas aí na indústria e deu hits para várias outras pessoas. Só que pra ela escreve com uma emoção completamente diferente. E esse disco faz muito isso. Ele tem uma personalidade muito dele, ele funciona muito pra ele mesmo e
não tem como, gente. É um álbum realmente fenomenal. Eu preciso deixar aqui Pineapple Slice como a minha música favorita desse projeto, assim, por exemplo, como Call on Me. To Die For também é uma música que eu gosto, mas as outras duas que eu citei, sem sombra de dúvida, são aquelas coisas que eu falo, meu Deus, essa música ela fez pra mim. A seguir temos o Hold the Girl, da nossa amada Rina Sawayama, né? Esse disco eu preciso dizer pra vocês que eu estava com uma mega expectativa pra ele, principalmente por conta do grande fenômeno que foi o primeiro álbum dela, o Sawayama. Eu tinha mesmo aquela percepção de que o disco ia ser muito grandioso, porque o primeiro ela conseguiu ser muito inteligente e perspicaz em várias essências que ela colocou no projeto, vamos dizer assim. Agora no Hold the Girl, ela volta a experimentar coisas que ela fez no primeiro álbum. Eu não senti que esse álbum ele é tão anos 2000 quanto o primeiro. Eu achei ele um álbum mais atual e eu achei que ela bebeu em fontes muito alternativas de músicas atuais. Ela obviamente foi atrás ali do rock, ela foi atrás do country, ela foi atrás do eletropop, ela abusou do uso de sintetizadores nesse projeto e ela criou um disco super etéreo com diversas coisas que normalmente a gente não conheceu do trabalho dela no primeiro disco, ok? Eu preciso ressaltar aí pra vocês Holy como a minha música favorita deste álbum. Pra mim essa música parece que saiu do disco do Pet Shop Boys lá do final dos anos 90 deles e foi tipo assim uma coisa que me arrebatou de primeira. A música Hold the Girl também, eu achei uma música fenomenal, super diferenciada ao mesmo tempo que pop, ela tem uma melodia muito única e This Hell, que foi o primeiro single, eu achei extremamente perspicaz porque me deixou com uma percepção do que o álbum seria e depois ela me surpreendeu entregando uma coisa completamente oposta. Então assim, nota 10 para esse álbum fabuloso. O Dance Fever, que foi o disco de estúdio novo da Florence, né, o quinto álbum de estúdio dela, também veio para poder deixar a gente de 4 no chão, né? A Florence se inspirou nesse álbum na Coreomania e ela mais uma vez entrega um dos melhores conceitos deste ano, sem sombra de dúvida. Obviamente, o que diferenciou esse álbum de todos os outros foi que esse álbum, eu me atrevo a dizer que ele é mais dançante do que os outros, né? My Love, pelo menos, eu achei que foi uma das melhores músicas deste ano, sem tirar nem pôr. É uma das músicas com o melhor vocal deste ano, com um dos melhores videoclipes, com um dos melhores conceitos. Ela foi muito foda nessa música, tá? A música King também tem uma energia muito única, uma energia muito dela. É uma música que a gente percebe que por mais baládica que ela seja, como primeiro single ela não expõe o que de fato será o universo do álbum. A gente demorou um pouco mais para poder de fato descobrir o que esse álbum significaria, né? Tanto que a Florence foi lançando esse álbum em capítulos e cada capítulo que ela entregava pra gente a gente ficava mais apaixonado, né? Então assim, eu acho que My Love foi obviamente o ápice do Dance Fever, mas o que nós recebemos antes de My Love foi construindo a narrativa desse projeto que deixou ele tão interessante. Então eu ressalto essas 3 músicas aí de lead, né, como por exemplo King, Heaven is Here e My Love, como as minhas favoritas. E também eu quero deixar Morning Elvis aqui como uma das minhas favoritas também, porque foi uma música que eu fiquei muito impactado quando eu escutei. O Down FM do The Weeknd também foi um álbum que eu preciso ressaltar aqui pra vocês, que eu fiquei muito feliz quando eu escutei. Por ele ter sido lançado bem no comecinho do ano, a maioria das pessoas acabou esquecendo do quão esse álbum foi importante neste ano de 2022, né? Esse álbum simplesmente é a continuação do incrível After Hours dele, e esse disco é uma bíblia musical. Além dele fazer várias referências a diversos atos dos anos 80 que foram icônicos, como por exemplo Michael Jackson e o seu incrível álbum Thriller, ele não morre nisso. Ele vai atrás de essências de R&B, ele vai atrás ali de pessoas como Quincy Jones para trazer também um pouco de personalidade para o projeto no aspecto de inspiração. Ele chama Jim Carrey para poder botar a voz. Então é um álbum que foi muito bem pensado e muito bem construído. Aquela temática de fazer um disco que você ouve na íntegra, como se você estivesse ouvindo uma rádio, foi muito importante para mim neste ano. Eu achei que foi um dos melhores conceitos mesmo lançado nesse ano, tá? Obviamente, Sacrifice é a minha música favorita desse projeto, não tem nem o que dizer. Desde o momento que eu ouvi a primeira vez, eu falei, meu Deus, essa daqui é uma das melhores músicas desse ano, e foi. E
também o lead single do projeto, Take My Breath, sem dúvida uma das melhores músicas da carreira do nosso amado Abelcito, tá? Então, Down FM, esquecido por muitos, mas lembrado aqui porque foi um disco muito foda. O Versions of Me da Anitta também não tem como ficar de fora dessa nossa lista. Por quê? Por mais que muitas músicas desse álbum sejam filler, né? Os singles do projeto são muito fodas, e eu tô falando os singles do projeto que ela lançou desde Me Gusta, tá? Então, tipo assim, ver a Anitta construindo-se no mercado internacional, por mais que fez com que o disco ficasse, tipo, com várias músicas de estilos diferentes dentro, né? Ainda assim, o disco mostrou como que ela é versátil como artista. A gente tem ela naquela coisa, a princípio meio reggae, pop, funk, depois ela vem com uma coisa com Girl From Rio, que tem aquele tonzinho Garota de Ipanema, que vai pra um lado bossa nova com trap, depois ela vem com Fake in Love, que já é mais eletropop, mais trap e funk também. Depois ela vem com Envolver, que se torna uma das músicas da carreira dela, que é um puta reggaetonzão fodástico. Depois ela arrasa com Boys Don't Cry, que é a música que, tipo assim, me arrebatou de vez, me deixou de quatro, porque foi aquela música que eu percebi que é um projeto extremamente, assim, vamos dizer, bem pensado, que é um projeto, tipo assim, que ela de fato se dedicou para entregar um grande conceito naquilo e funcionou perfeitamente. Depois ela lançou Lobby, assim como também uma música com o Maluma, né, que por mais que não tenha se tornado um grande sucesso mainstream, Lobby ainda assim eu considero uma das melhores músicas da Anitta. Então eu achei que ela foi sim se construindo nessa era musical, nas suas versões, vamos dizer assim, de uma forma coesa e que trouxe músicas bem consistentes e boas, ok? A música título do álbum é a minha música favorita do projeto, ao lado de Boys Don't Cry. Não tem nem o que dizer pra vocês, eu esperava mesmo que o álbum fosse ter mais músicas como aquela, mas infelizmente não tivemos essa oportunidade. Mas eu espero que no futuro ela faça mais eletropop e que também ela faça um disco totalmente em espanhol que a gente merece. Temos também o disco da Carly Rae Jepsen, o The Loneliness Time, que foi um disco que passou batido pra muitos, mas eu não tive como não colocá-lo aqui. Por quê? Porque ele é um disco extremamente foda. Esse é o 6º álbum de estúdio da Carly e ele é um disco que traz ela para o synth pop, assim também como para a música disco, algo que tipo assim ainda não tínhamos ouvido num trabalho dela. Esse álbum foi feito obviamente durante a pandemia, então nós tivemos uma narrativa um pouco diferente das outras coisas que a Carly já tinha feito no passado. Obviamente, gente, esse álbum, por ele ser muito bom como um corpo todo, os singles, né, dele acabam dividindo um pouco as opiniões. Porque tem pessoas que preferem uma determinada onda que o álbum trouxe, outros preferem outra e afins. Eu prefiro a parte mais disco do projeto, né, que é a grande maioria. Então eu coloco, por exemplo, a música título do álbum como uma das melhores músicas mesmo, não somente dessa era, mas como da própria carreira da Carly, porque a Carly faz músicas muito boas, ela é uma incrível compositora. E ela sempre entrega muito nos seus projetos musicais. E esse aqui foi um projeto que eu, tirei o chapéu. E óbvio, né, gente, para poder fechar com chave de ouro, o primeiro lugar aí da nossa lista fica para o disco da Beyoncé, o álbum Renaissance. Esse álbum, para mim, não tem nem o que tirar nem pôr, ele é o álbum do ano. Esse álbum se diferencia de tudo que a Beyoncé já fez até agora, principalmente no aspecto de narrativa, depois de grandes álbuns que ela fez como Beyoncé, assim como, por exemplo, Lemonade, que são álbuns mais militudos, vamos dizer assim, né? Mas nesse álbum ela quis fazer um álbum que fosse mais assim, fluido, que as pessoas de todos os tipos conseguissem curtir, e foi o que ela fez. Por mais que ela colocou diversas referências musicais ali de artistas pretos que são marcantes do seu passado, que influenciaram ela, ainda assim o disco funciona para todos os públicos. Não é, por exemplo, como o Lemonade, que é um álbum bem nichado e específico. Esse álbum celebra a era club de pessoas marginalizadas que buscavam a libertação através da dance music. Esse disco tem como, por exemplo, música dance negra pós-década de 1970, disco, house e presta total homenagem aos pioneiros deste gênero. Obviamente, gente, não tem como não dizer pra vocês aqui, né? Break My Soul é uma das melhores músicas pop deste ano, mas eu também quero ressaltar aí pra vocês Stick, que é outra música que eu gosto pra caramba, Plastic Off the Sofa, que eu acho também boa pra caramba,
tá? A única música desse álbum que eu ainda tenho um pouco de dificuldade é I'm That Girl. O resto do álbum eu ouço basicamente do começo ao fim, sem pular, porque é muito foda. Me preenche totalmente, me deixa totalmente imerso, né? Musicalmente falando, é um álbum muito rico, muito interessante. E assim, quem não curtiu esse álbum, acredito que com o tempo vai aprender a curtir. Principalmente porque eu acho que depende também da pessoa ouvinte ter uma determinada construção para de fato conseguir entender o que aquele álbum quer passar com referências e o legado que ele constrói. Então eu acho que isso também com o tempo as pessoas vão entender, ok? Comenta aqui quais foram os álbuns do ano pra você, que eu quero saber a sua opinião. Combinadíssimo? Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!